Prólogo. O chamado que sussurra no vento. Algumas obras você escolhe, outros, no entanto, escolhem você. Esta é a história de um chamado que não é gritado nas praças, mas sussurrado ao sopro do vento. É a história de um livro que não chega quando você quer, mas quando você precisa. Se estas palavras tocam seu olhar agora, é porque sua alma silenciosamente teceu o momento perfeito. A mensagem sagrada aguardava no limiar do tempo. Você é quem, num gesto de sincronicidade misteriosa, abriu a porta. No tecido invisível do cosmos, nada acontece por acaso. A vida, sábia em seu fluxo, esperou pacientemente que seu espírito amadurecesse até sentir o eco deste chamado. O que você tem em mãos não são meras páginas, mas um relicário de segredos antigos, um mapa desenhado pelas estrelas para guiar aqueles que estão prontos para lembrar. Sim, lembre-se, porque o que você vai ler não é um ensinamento novo. É o eco de algo que sempre viveu profundamente dentro de você. Essa sabedoria não pertence a nenhuma era, pois sua verdade transcende as eras. São leis tão antigas quanto o primeiro batimento cardíaco do universo, fundamentos invisíveis que sustentam a dança dos planetas, o brotar da semente, o suspiro do amante e o milagre de cada amanhecer. E no meio de tudo isso, como uma centelha sagrada, você também faz parte dessa rede de conexão total. Ao ler essas palavras, você descobrirá que elas não são estrangeiras. Elas vibram nos silêncios entre os teus pensamentos, nos sonhos que tocam a tua memória ao acordar, nos pressentimentos que mais de uma vez te salvaram do esquecimento. Este livro não pretende lhe ensinar nada que sua alma já não saiba. É apenas um espelho, que reflete a luz que você pensou estar perdida há tanto tempo. O caminho à sua frente é tão antigo quanto as montanhas, mas também tão novo quanto a primeira gota de chuva que acaricia a terra seca. A cada passo, você se desfará das vestes impostas pelo medo, pelo hábito e pelo esquecimento, até revelar a luminescência que sempre ardeu dentro de você. Chegou a hora. Não tenha medo. Cada linha que você lê, cada pausa que você contempla, cada lágrima que escorre, serão confirmações de que você está exatamente onde deveria estar. Confie na perfeição deste momento, porque o universo não comete erros quando orquestra encontros sagrados. Agora você já sabe que isso não é apenas um vídeo. Se você quiser se aprofundar ainda mais na metafísica e nas leis universais, clique no primeiro link da descrição. Parte 1. O despertar do viajante eterno. Capítulo 1. O livro que sussurra seu nome. Em um canto esquecido de um mercado empoeirado, onde o ar cheirava a sândalo e memórias, uma viajante idosa, conhecida como Lissandra, descobriu um livro de couro gasto escondido sob um cobertor de tecido puído. Seus dedos, marcados por rugas como rios de tempo, tremiam quando ela o tocou. O título, bordado em fios de ouro, brilhou por um momento antes de desaparecer como névoa ao sol. Ao abrir as páginas, ela não encontrou fórmulas ou discursos, mas um murmúrio que parecia escrito diretamente para ela, como se o livro conhecesse cada sombra e cada anseio do seu coração. Agora, caro leitor, você tem em mãos uma relíquia semelhante. Não foi uma coincidência caprichosa que propiciou esse encontro, mas a dança paciente de inúmeros fios invisíveis, tecidos de vidas que já se perderam no horizonte da memória. Quando a alma atinge uma certa vibração, os ensinamentos de que necessita não são buscados, eles emergem. É a lei sagrada da preparação interior. Assim como a rosa não força seu desabrochar, mas responde ao doce chamado da primavera, a sabedoria desperta dentro de você quando seu ser interior ressoa com a frequência do despertar. Esses textos não são objetos inertes. Elas são sementes vivas de consciência, buscando ativamente aqueles cujos corações se abriram como solo fértil. Sua presença aqui é uma prova silenciosa de que você preparou um altar invisível em seu peito para receber o que sempre lhe pertenceu. Numa aldeia, onde o rio cantava entre pedras e salgueiros, vivia um velho contador chamado Isandro. Por mais de 30 anos,
suas mãos acariciaram milhares de volumes, limpando a poeira deixada pelos séculos. No entanto, havia um livro simples, sem nome visível, que passava despercebido dia após dia. Até que um dia, depois de se despedir do amor de sua vida, Isandro, num ato quase instintivo, pegou aquele livro em suas mãos. E então, as páginas falaram. Não com vozes altas, mas com a linguagem gentil da alma. A linguagem da certeza. Então, você também cruzou muitos limites, passou por muitas portas, até chegar a esta. Aquela que só se abre quando o viajante está pronto. Pegue uma vela branca e um caderno de folhas soltas. Acenda a chama, observe-a dançar sem medo e permita que o silêncio o envolva como um manto sagrado. Ali, naquele santuário íntimo entre as respirações, pergunte ao seu coração: por que essa mensagem chegou até mim agora? Não tenha pressa na resposta. Deixe a tinta escorrer como um riacho da sua mão, sem julgamento ou medo. Confie que tudo o que surgir terá o selo perfeito de um design que transcende o tempo. Porque sua alma nunca está errada quando responde ao seu verdadeiro chamado. Capítulo 2. A lei secreta que move estrelas e sonhos. No silêncio profundo de uma noite perfumada pelo mistério do verão, Clara, ainda intacta em sua inocência, descansava ao lado do avô, sobre um cobertor surrado, testemunha de inúmeros céus abertos. Seus olhos, duas estrelas inquietas, buscavam respostas na imensa tapeçaria de estrelas que brilhavam acima deles, como segredos prestes a serem revelados. Por que elas não caem, vovô? Perguntou ele, com a voz frágil de quem ainda acredita que o universo pode responder às perguntas do coração. O velho sorriu, com o rosto sulcado pelos mapas invisíveis do tempo, e com um sussurro mais antigo que a própria noite, respondeu: as estrelas não caem porque são sustentadas pela mesma lei que sustenta seus sonhos, minha pequena. É a grande lei da atração, a corrente sagrada que entrelaça toda a existência. Clara fechou os olhos, e por um momento o universo inteiro pareceu bater no ritmo de sua respiração. A lei que governa as estrelas, que guia os mares, que conduz as estações às suas danças eternas, não é um mistério distante nem reservado aos sábios. É a mesma força que molda cada momento de nossas vidas, mesmo quando não temos consciência de sua ação silenciosa. Como uma partitura invisível, ela marca o ritmo dos nossos passos, o eco das nossas palavras, o destino dos nossos pensamentos. Não se trata de desejos jogados ao vento como moedas em um poço esquecido. Não se trata de pedir com desejo ou implorar com medo. A lei responde, imutável e precisa, à linguagem vibracional que emanamos em cada respiração, em cada emoção que nos habita. Imagine por um momento que seu ser é um instrumento e cada pensamento uma nota que vibra na sinfonia do universo. O cosmos, em sua infinita sabedoria, não julga se sua melodia é alegre ou melancólica. Ele simplesmente responde, harmonizando sua vasta orquestra ao tom que você, consciente ou inconscientemente, escolheu tocar. Assim como uma corda vibra em sintonia com outra de mesma frequência, a vida responde à nossa vibração essencial. Não é por acaso que eventos, pessoas e desafios chegam até nós. Eles são reflexos, espelhos sagrados da frequência que emitimos para o mundo. Não é o ato visível, a palavra falada ou a obra realizada que determinam nosso destino. É a energia sutil, anterior à forma, o perfume invisível que envolve nossas ações, que tece o tecido da nossa realidade. Walter, um humilde carpinteiro de uma aldeia escondida entre as montanhas, vivia sob essa lei, embora nunca a tenha mencionado. Quando ele esculpia seus móveis com amor, gratidão e paciência, suas obras adquiriam um brilho quase místico. Mesas que abrigavam conversas eternas, cadeiras que sustentavam os sonhos de gerações inteiras. Mas quando seu coração se nublava de impaciência ou amargura, suas mãos permaneciam hábeis, mas a madeira parecia se rebelar. Mesas que rangiam antes do tempo, cadeiras que tremiam ao primeiro suspiro.
Não foi a matéria que mudou, era a alma que vibrava diferente. A obra visível só obedecia ao comando invisível do seu ser. Observe sua vida, caro viajante, como se contemplasse um jardim que floresce ou murcha conforme as águas internas que o irrigam. Do que são feitas suas manhãs? De gratidão, de esperança, de amor que nada pede? Ou de medos que silenciosamente criam raízes em futuros sombrios? A vida não responde às nossas máscaras ou às nossas estratégias. Ela responde à verdade vibracional que brota do nosso centro, onde mentiras não têm lugar, nem mesmo aquelas que contamos a nós mesmos. Portanto, cada ação que você toma, cada palavra que você fala, cada sonho que você cria, importa menos do que o estado interno em que você o faz. O universo inteiro é como um espelho que não conhece erros. Ele reflete sem distorção a frequência que mantemos perseverantemente. Podemos construir a casa mais perfeita com nossas mãos, mas se somente o medo habitar dentro de nós, essa casa será tão frágil quanto um castelo de areia. Podemos semear 1000 sementes, mas somente aquelas que o coração abençoou de antemão florescerão. E então surge a pergunta silenciosa: que vibração você está escolhendo, agora mesmo, na oficina secreta da sua alma? Para lembrar quem você realmente é e começar a vibrar em sintonia com a grande sinfonia do cosmos, proponho um ritual simples, mas poderoso, para você a cada amanhecer. Ao acordar, antes de mergulhar nos rios turbulentos do mundo, encontre um canto de calma. Coloque a mão no peito, sinta o tambor sagrado do seu coração, e a cada respiração, receba a vida como um presente. A cada expiração, deixe de lado todas as dúvidas, todo o peso desnecessário. Então, com a respiração ainda quente de gratidão, ele pronuncia silenciosamente ou em voz alta, como alguém acendendo uma estrela: estou em perfeita harmonia com o universo. Minha vibração atrai tudo o que eleva, tudo o que cura, tudo o que constrói o meu bem maior. Deixe que essas palavras sejam a nota de abertura da sua própria criação consciente. Que cada dia se torne uma oportunidade para afinar seu instrumento interior e dançar, como as estrelas, ao ritmo secreto da lei que tudo sustenta. Porque agora você sabe, não são as estrelas que brilham no céu. É você, a cada batida do coração, que aprende a brilhar. Capítulo 3. O sussurro sob a pedra. Em um canto esquecido de uma pequena cidade, onde estradas de terra se entrelaçavam como veias em um corpo adormecido, uma mulher chamada Liora se ajoelhava a cada amanhecer na terra escura. Dia após dia, sob o testemunho silencioso de seus vizinhos, cujos olhos continham uma mistura de perplexidade e compaixão, Liora acariciava o chão vazio com mãos que pareciam conhecer segredos que outros haviam esquecido. Eles não sabiam que sob aquela superfície aparentemente inerte havia um tesouro silencioso. Uma semente dourada, um presente de tempos antigos, enterrado ali com a promessa de um futuro que ainda estava por chegar. Uma promessa que, embora invisível aos sentidos, batia forte no coração da terra. Hoje, você também se encontra em um limiar semelhante. As sementes dos seus anseios foram colocadas no solo fértil do universo e, embora seus olhos ainda não vejam brotos verdes ou flores subindo em direção ao céu, grandes movimentos estão se formando em reinos além da vista. Esse é o mistério da criação. Ela nasce no silêncio, cresce na sombra, e só mais tarde, quando encontra sua forma, irrompe no mundo tangível como um milagre há muito esperado. Lembre-se, antes que uma árvore se eleve desafiadoramente em direção ao sol, suas raízes precisam atravessar a escuridão profunda. Antes que uma flor encha o ar com sua fragrância, seu coração deve se partir na mais escura das noites. Seus sonhos, como essa semente, primeiro se desfazem no anonimato. Lá, no invisível, eles encontram seu primeiro suspiro. O universo, em sua infinita sabedoria, honra o tempo de gestação. Nenhuma roseira floresce antes que sua seiva desperte. Nenhum anseio verdadeiro se manifesta antes de forjar sua essência no mistério. Sua tarefa não é forçar o botão a surgir ou colher a flor antes que ela esteja pronta. Sua tarefa, alma viajante, é sustentar a fé. É crer,
mesmo que não veja. É regar o solo com seu amor e confiança, mesmo quando a superfície permanece parada e silenciosa. Quando você se rende ao fluxo do invisível, quando você abre mão da necessidade de controlar o quando e o como, você entra em comunhão com a força que transforma uma semente de mostarda em uma floresta que canta ao vento. Sua fé se torna a água que nutre a alma com possibilidades. Em uma cidade distante, onde torres de vidro tocavam as nuvens, vivia um homem chamado Eamon. Durante muitos anos, Eamon dedicou seus dias e noites a projetar um dispositivo capaz de capturar a força das ondas e transformá-la em música para o mundo. Tentativa após tentativa, o fracasso parecia ser sua única colheita. Exausto, ele guardou seus planos em um baú de madeira, resignado a ver seus sonhos morrerem no esquecimento. Mas uma manhã, enquanto observava sua filha brincar na água agitada de uma banheira velha, a solução lhe foi revelada com clareza cristalina. Sua inspiração não nasceu de um esforço exaustivo, mas do ato sagrado de deixar ir. Deixar ir foi a ponte que conectou sua alma à voz silenciosa do universo. Seus sonhos, assim como os de Eamon, obedecem a uma lei superior, a do tempo divino. O que você interpreta hoje como um atraso é, na realidade, uma sinfonia de milhões de peças se organizando em lugares que você ainda não consegue ver. O que você percebe como vazio hoje é, na verdade, uma tapeçaria invisível tecida em sua homenagem. Confiar. Confie como a semente que dorme sob uma rocha, alheia à impaciência do mundo, certa de que chegará o dia em que seu broto abrirá rachaduras no que parecia imóvel. Feche os olhos agora e permita que seu coração viaje até uma pequena semente, escondida na escuridão do solo. Sinta como, na aparente imobilidade, a vida murmura. Imagine o momento sagrado quando a casca, sua única proteção, se quebra. Observe uma pequena raiz se aventurando profundamente no ar, buscando alimento escondido na escuridão. Observe como, lentamente, um caule tenro empurra a terra pesada para cima, buscando desesperadamente o beijo do sol. Cada fase, mesmo a mais tranquila, foi essencial. Cada atraso era um ato de amor. Toda noite era a promessa do amanhecer. Grave estas palavras em sua alma, como alguém que esculpe uma mensagem eterna na pedra. Confio no futuro sagrado dos meus sonhos invisíveis. Como uma semente que se torna uma árvore, minhas manifestações tomam forma no tempo perfeito do divino. Permita que essa verdade crie raízes profundas dentro de você, porque mesmo que seus olhos carnais não possam ver, o coração do universo sempre conspira a favor do seu florescimento. Capítulo 4. O eco esquecido do rosto. Na penumbra de um antigo teatro, onde as paredes sussurravam memórias de risos e lágrimas, Aileen estava diante de um espelho desgastado pelos anos. Suas mãos, acostumadas à precisão de um ritual diário, traçavam os contornos finais de uma maquiagem que por mais de 20 anos havia tecido identidades estrangeiras em sua pele. Ela era uma atriz de destinos emprestados. Rainhas que nunca governaram sua vida, mendigos que nunca imploraram por sua verdade, amantes que não conheciam seus próprios corações. A sala vibrava com um murmúrio invisível, como se os fantasmas de seus antigos personagens estivessem girando ao redor dela, ansiosos por outro ato. Mas aquela noite foi diferente. Ao deslizar o pano úmido sobre o rosto, Aileen descobriu, horrorizada, que por baixo de cada camada de tinta, ela não conseguia mais encontrar seu próprio reflexo. Era como se, em algum lugar do caminho, seu verdadeiro rosto tivesse se perdido no labirinto de disfarces. Da mesma forma, todo ser humano, ao nascer, traz um rosto puro, um nome vibrante que ressoa em harmonia com sua alma. Mas a vida, com suas exigências silenciosas, suas regras não escritas e suas expectativas herdadas, começa a impor máscaras, uma após a outra. O que é tomado como proteção, logo se torna prisão. Cada sorriso falso, cada palavra dita para agradar, cada gesto aprendido para se encaixar, é mais uma corrente que prende o espírito ao roteiro que outros escreveram. Às vezes, a prisão é tão sutil
que chegamos a confundi-la com liberdade. A lei secreta que governa a vida, a vibração eterna da atração, não responde a máscaras nem a personagens. Ela responde apenas à autenticidade bruta do ser. Aquilo que emana das profundezas, mesmo coberto de lama e cicatrizes, possui um poder maior que qualquer fachada elaborada. Porque o universo não escuta as palavras que fingimos. Ouça a música silenciosa que vibra do nosso centro. Em uma aldeia distante, havia um homem chamado Elias. Embora por mais de 60 invernos, ele tenha sido conhecido como Elian, devido a um erro em um papel que alguém assinou ao nascer. Ao longo de sua vida, ele viveu sob esse nome estrangeiro, atendeu a chamados que não eram seus e trilhou caminhos marcados por mãos estrangeiras. Entretanto, numa tarde dourada, enquanto explorava o sótão da antiga casa de sua avó, ele encontrou um caderno encadernado em couro. Ali, em páginas quebradiças, ele leu a verdade. Seu verdadeiro nome, Elias, escolhido pela primeira estrela que surgiu no céu, na noite em que ele veio ao mundo. As lágrimas que brotaram do seu peito não eram de tristeza, nem mesmo de raiva. Foi a libertação de uma alma que, ao se reconhecer, renasceu. Aquele nome, tão antigo quanto seu espírito, trouxe de volta o eco esquecido de seu próprio rosto. Assim como Elias, todos nós carregamos dentro de nós uma canção original esperando para ser lembrada. Não somos os nomes que os outros nos deram, nem as expectativas que carregamos como uma armadura enferrujada. Somos melodias únicas, destinadas a serem cantadas sem medo. O universo sussurra a cada amanhecer. Lembre-se de quem você é. E quem responde a esse chamado, mesmo tremendo, começa a alinhar sua existência com a força criativa que sustenta as estrelas e os mares. Não há máscara, por mais bela que seja, que possa substituir a magnificência de uma alma nua. A verdadeira conexão, aquela que preenche os vazios da vida, só pode surgir quando alguém ousa viver sem disfarces, quando alguém escolhe ser um espelho e não uma ilusão. Agora convido você a realizar um antigo ato de reverência para consigo mesmo. Encontre um canto tranquilo, onde a agitação do mundo não chegue até você. Coloque um espelho na sua frente e acenda uma vela de cera branca ou dourada. Deixe que sua luz, cintilante e viva, acaricie seus traços. Olhe profundamente em seus próprios olhos, não procurando por falhas ou histórias passadas, mas tentando ver o que resta quando todo o resto desaparece. Fique ali, respirando, até que a superfície ilusória do seu rosto se dissolva e você possa sentir o ser luminoso que sempre viveu dentro de você. Este ato sagrado, conhecido pelos sábios desde tempos imemoriais, não é um jogo de vaidade, mas um portal. Uma porta aberta entre sua sombra terrena e sua luz eterna. Lembre-se, o universo não responde a quem você finge ser. Responda a quem você realmente é. Permita-se ser visto. Permita que você seja conhecido. E acima de tudo, permita-se ser amado. Não pelo personagem que você interpreta, mas pela alma que você é. No caderno do seu coração, escreva estas palavras hoje. Eu sou quem sempre fui. Sou o reflexo da luz que nenhuma máscara pode apagar. E que esse eco verdadeiro ressoe em cada passo que você der daqui para frente. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 5. O espelho de luz e sombra. No topo de uma colina silenciosa, onde os suspiros do vento pareciam guardar segredos esquecidos, Alba parava todos os dias diante de seu cavalete. O estúdio, banhado por um sol melancólico, parecia suspenso entre mundos, como se as próprias paredes respirassem memória e saudade. O pincel tremia entre seus dedos, não por causa do frio ou do cansaço, mas pelo peso invisível que seus retratos carregavam. Não importava se Alba pintava rostos jovens ou enrugados, olhares vibrantes ou desgastados pelo tempo. Todos carregavam em sua expressão um eco indizível de solidão. Os olhos pareciam procurar algo perdido além da tela.
As bocas entreabertas sussurravam silêncios antigos. Alba não sabia muito bem, mas o que ela capturava em suas obras não era um reflexo daqueles que posavam diante dela, mas um retrato fiel de seu próprio coração. Cada golpe, cada sombra, revelava a linguagem silenciosa de sua alma. O universo, essa vasta tapeçaria onde a vida é tecida sem que possamos ver as mãos que a bordam, atua como um espelho sagrado. Ela não reflete nossa aparência externa, mas a substância interna de quem somos. Cada cena que vivenciamos, cada encontro e cada despedida não surgem por acaso. Eles são reflexos perfeitos, embora muitas vezes incompreendidos, dos nossos pensamentos mais profundos, das nossas crenças ocultas, das emoções que cultivamos secretamente. Não há injustiça ou favoritismo neste espelho cósmico. O mundo não acontece conosco. O mundo responde a nós. Tudo o que vemos diante de nossos olhos é a materialização do que, consciente ou inconscientemente, guardamos no jardim dentro de nós. Abundância ou escassez não dependem do capricho do destino, mas da história que contamos a nós mesmos, dia após dia, sobre merecer ou não merecer. Nossa saúde desenha o mapa da nossa harmonia interior. Os relacionamentos refletem nossa dignidade e até que ponto nos permitimos ser amados. O universo não julga nem corrige, ele simplesmente reflete, com infinita fidelidade, as sementes que semeamos em nosso ser. Além da conhecida lei da atração, o espelho vai mais fundo. Ele não reflete apenas o que desejamos ou pensamos superficialmente, mas o que aceitamos como a verdadeira essência de quem acreditamos ser. E muitas dessas crenças, como pedras afundadas no fundo de um lago, escapam à luz da nossa consciência, embora guiem todo o curso das nossas vidas. Em uma pequena cidade na orla da floresta vivia Dário, conhecido por todos como uma alma generosa. Sua mão estava sempre estendida ao estranho, e seu sorriso também não faltava àqueles que carregavam tristezas no rosto. Mas por dentro, Dário sentia um arrepio constante, como se a gentileza que ele oferecia não pudesse derreter a indiferença que ele recebia em troca. Os vizinhos responderam-lhe com distanciamento, com reservas que ele não conseguia entender. Durante anos, Dário acreditou que o mundo era ingrato. Até que um dia, sentado à beira do riacho onde costumava sonhar quando criança, percebeu em seu peito um traço amargo, um antigo ressentimento que não queria reconhecer. Uma velha ferida, tecida de rejeição e abandono, coloria seu trato com os outros, mesmo quando seus gestos eram nobres. Ao curar a sombra silenciosa que vivia dentro dele, a imagem refletida mudou. Seu calor começou a ser retribuído, seus laços se tornaram sinceros. O espelho do universo, paciente como um professor amoroso, simplesmente esperou que Darius reconhecesse sua ferida, para que pudesse lhe mostrar uma nova face do mundo. Então você também, viajante da alma, pode ouvir os sussurros que sua vida lhe oferece. Cada padrão que se repete em seus dias, no amor, na saúde, na prosperidade, é uma mensagem codificada, uma carta enviada pelo seu próprio espírito, pedindo que você olhe para dentro, se cure, se lembre. Não há erro nas imagens que você vê. Não há condenação nas experiências que você repete. Tudo na sua vida conspira para fazer você acordar. Prática sagrada. Quando a luz se esvai suavemente no horizonte, ou quando o primeiro sopro da manhã acaricia os campos ainda adormecidos, tome em suas mãos um caderno que você reserva apenas para diálogos com sua alma. Escreva na primeira página: que reflexões da minha vida estão me mostrando crenças que ainda não foram curadas? Deixe a caneta fluir descontroladamente, como se seu coração estivesse guiando sua mão. Tome notas sem julgar, sem tentar entender imediatamente. Permite que padrões ocultos surjam como peixes saltando na superfície de um lago calmo. Preste atenção especial às áreas da sua vida onde a dor ou a insatisfação continuam retornando. Reconheça que cada uma dessas reflexões é um professor disfarçado, uma porta para a cura que espera silenciosamente. Preste atenção também às emoções que resistem, aos impulsos de evitar olhar mais profundamente.
Onde há resistência, há também o chamado mais urgente para sua transformação. Confie no processo. Cada palavra que você escrever carregará a semente de uma revelação. Deixe que sua sabedoria germine dentro do seu ser, como a chuva lenta que desperta a semente adormecida na terra. Quando terminar, feche os olhos e respire silenciosamente, permitindo que a verdade recém-nascida descanse dentro de você, como o orvalho que beija a testa do amanhecer. Porque você, como Alba, como Dario, como todos os caminhantes do mundo, vive em um jardim de espelhos. E em cada um deles, se você souber olhar, encontrará não apenas o reflexo de quem você foi, mas também o vislumbre de quem você é chamado a ser. Capítulo 6. O Jardim dos Espelhos. Silenciosos. No alto de uma colina sussurrante, onde o vento acaricia a terra como alguém despertando um velho amigo, há um limiar invisível. Ali, além da agitação dos homens, o mundo parece parar num suspiro entre a nostalgia e a promessa. Todas as manhãs, sob um céu que ainda guarda em suas dobras o perfume dos sonhos não nascidos, Elora para em frente à sua tela em branco. O pequeno estúdio, suspenso num silêncio quase sagrado, respira ao seu lado, como se a própria sala reconhecesse a cerimônia que está prestes a começar. Seu pincel, trêmulo como a asa de um beija-flor, não traça formas externas. Captura, em vez disso, os ecos invisíveis que flutuam no ar. E sem que Elora entenda completamente, cada retrato, cada sombra que se instala na tela, revela os contornos ocultos do seu próprio coração. Não importa que rosto ele tente capturar, ou que história ele tente contar. Todas as suas pinturas sussurram a mesma verdade, a verdade do seu ser interior. Assim também é a vida, um vasto jardim de espelhos silenciosos que nos cercam, refletindo com fidelidade paciente não o que aparentamos ser, mas o que realmente abrigamos dentro de nós. Cada cena que vivenciamos, cada voz que ouvimos, cada encontro, fugaz ou duradouro, não é uma coincidência ou um acidente aleatório. É uma resposta precisa aos pensamentos, emoções e crenças que tecemos no tear secreto da nossa alma. O universo, como um amante que não conhece enganos, incansavelmente nos devolve a imagem do nosso próprio mundo interior. Ele não julga, não pune. Ela apenas reflete, fiel como um espelho d'água que não distingue entre beleza e desolação, mas simplesmente revela aquilo que se inclina sobre sua superfície. A abundância não vem e vai como um favor arbitrário dos céus. Ela surge ou desaparece, de acordo com a história silenciosa que contamos a nós mesmos sobre nosso valor. Saúde não é apenas um estado do corpo, mas a ressonância fiel da harmonia ou desordem que se aninha em nossas emoções mais profundas. Relacionamentos não são encontros aleatórios de destinos cruzados, mas reflexos precisos do amor, ou da falta de amor, que aprendemos a oferecer a nós mesmos. Além de qualquer lei de atração superficial, além do desejo consciente, o espelho da vida responde ao que acreditamos ser, ao que aceitamos nas cavernas invisíveis de nossa identidade. E essas crenças, muitas vezes tão antigas quanto a primeira ferida que esquecemos que sofremos, sustentam o roteiro dos nossos dias em suas raízes. Num canto esquecido do mundo, ao lado das árvores que sussurram segredos à lua, vivia Ian, um tecelão de palavras generosas. Sua voz, como água, acariciava as pedras secas daqueles que vinham até ele em busca de conforto. E, no entanto, à noite, quando o canto dos grilos era sua única companhia, Ian sentia o abraço gelado da solidão. O eco de sua rendição não encontrou o abraço que sua alma ansiava. Durante anos, ele acreditou que o mundo era ingrato, que a gentileza era uma moeda gasta em um mercado onde ninguém sabia como dar troco. Até que numa tarde dourada, enquanto as folhas caídas se rendiam ao abraço da terra, Ian sentou-se em frente a um antigo lago. Ali, no reflexo trêmulo da água, ele reconheceu seu próprio rosto. Não aquele que ele mostrou ao mundo, mas aquele que chorava silenciosamente por um amor negado, por uma ferida tão antiga que quase parecia estranha. Ele então entendeu que o espelho da vida não era seu inimigo,
mas seu mestre. Que o frio que sentia não era uma condenação, mas um eco de sua própria falta de fé em sua dignidade como ente querido. E que, ao abraçar sua ferida, ao segurá-la como quem segura uma criança assustada, o mundo também começaria a abraçá-lo novamente. Então, viajante dos mundos invisíveis, o mesmo acontece com você. Cada padrão que você vê se repetindo em sua vida, o amor que nunca chega, a oportunidade que sempre escapa, a saúde que vacila. Não é um castigo, mas um sussurro. Um chamado para olhar para dentro, mergulhar nas águas do seu próprio ser e descobrir ali as crenças adormecidas que ainda escrevem sua história. Não há erro no espelho que você vê. Não há erro em você. Cada cena, cada dor, cada bênção está levando você de volta para casa, para a verdade esquecida do seu imenso eu. Prática da revelação. Quando o sol começar a se pôr atrás das dobras do horizonte, ou quando o amanhecer ainda tingir de azul os campos sonolentos, pegue um caderno reservado apenas para o diálogo sagrado com sua alma. Na primeira página, escreva: que imagens da minha vida refletem uma ferida não curada? Não pense, não censure. Deixe sua mão fluir como um rio que não pergunta por que corre. Anote os padrões que você vê, as repetições que machucam, as emoções que você não quer ver. Deixe as palavras saltarem como peixes em um lago tranquilo. Quando o julgamento ou a resistência aparecerem, quando surgir a voz que quer corrigir ou negar o que você vê, respire fundo e siga em frente. Ali, onde dói, onde queima, é onde a semente da transformação aguarda. Quando terminar, feche os olhos e coloque as mãos sobre o coração. Respire profundamente, sentindo como cada palavra escrita semeia uma nova possibilidade dentro de você. Como a chuva que beija a semente adormecida, cada revelação é um nascimento silencioso. Lembre-se, o espelho não é um inimigo, nem um juiz. É um portal. E em cada reflexo, se você souber olhar com os olhos da alma, descobrirá não apenas o eco do que você foi, mas também o chamado luminoso do que você ainda pode se tornar. Capítulo 7. O caminho. Nasce sob seus passos. Houve uma época, na era anterior aos espelhos digitais do mundo, em que uma mulher chamada Liora desenhou os mapas mais bonitos que se possa imaginar. De sua oficina, suspenso entre o murmúrio do mar e a nostalgia dos ventos, ele traçava com mãos de alquimista os contornos de terras distantes, as crostas de ilhas ainda virgens e o perfil sagrado de montanhas beijadas pelas nuvens. Seus dedos, finos como ramos de oliveira, dançavam sobre o pergaminho, capturando caminhos invisíveis. Cada traço era um poema silencioso, cada curva, uma oração ao mistério. Mas numa madrugada, quando a brisa parecia vir de outro mundo, Liora compreendeu algo que nenhuma bússola lhe havia sussurrado antes. Nenhum mapa poderia capturar a verdadeira jornada da alma. Assim, num ato de reverência silenciosa, ele reuniu suas obras, aquelas às quais havia dedicado toda a sua vida, e as entregou ao fogo. As chamas dançavam com as linhas e os sonhos, liberando suas criações em uma fumaça que subia como preces esquecidas. Porque o verdadeiro caminho, ela descobriu, não pode ser previsto ou traçado. Ela é revelada apenas àqueles que ousam percorrê-la com os olhos vendados pela certeza e o coração aberto ao milagre. Hoje, você também se encontra diante de um limiar invisível. Talvez você sinta a necessidade de conhecer cada curva, cada armadilha, antes de dar um único passo. Mas o universo, em sua sabedoria insondável, nunca oferece o caminho completo ao olhar ansioso. Porque se eu mostrasse tudo antecipadamente, roubaria da alma o seu tesouro mais precioso, o aprendizado que só vem caminhando. Muitas pessoas param nas encruzilhadas de suas vidas, esperando por uma clareza que nunca chega. Mas a claridade não é uma lâmpada que precede o viajante. É uma tocha que se acende a cada passo ousado. Movimento não espera. É o feitiço secreto que ativa as engrenagens ocultas da criação. Cada gesto inspirado, mesmo em meio à perplexidade,
desperta forças que estão adormecidas além da sua compreensão. Cada passo em direção ao desconhecido é uma mensagem enviada ao coração do universo. Eu confio em você. E o universo, fiel ao seu pacto silencioso, responde iluminando apenas o suficiente para que você avance um passo adiante. Você não precisa ver a escada inteira para colocar o primeiro pé no primeiro degrau. Você não precisa esperar para se sentir pronto, completo ou destemido. A coragem é honrada pela vida muito mais do que a certeza. Fé, muito mais que conhecimento. Mantém. Mesmo que seja um sussurro de movimento. Mesmo que seja um passo cego no nevoeiro. Em um vale mergulhado em névoa eterna, vivia um homem chamado Elian, que sonhava em encontrar a Ponte dos Suspiros, uma passagem lendária entre dois picos, que, segundo se dizia, unia o visível e o invisível. Durante dias, Elian permaneceu imóvel no vale denso, olhando para as brumas em busca de um sinal claro. Mas a revelação não veio silenciosamente. Aconteceu quando, movido por uma fé mais antiga que seu medo, Elian deu um passo à frente. A cada passo, a neblina diminuía o suficiente para revelar o próximo trecho de estrada. A ponte, invisível de longe, emergia sob seus pés como uma flor que só se abre para aqueles que ousam tocá-la. Assim também é o seu destino. Ele não preexiste em sua forma visível. Ela é criada no ritmo da sua ousadia. A névoa que você agora percebe como um obstáculo não é um inimigo. É a tela em branco na qual você desenhará sua jornada. O universo não responde à sua perfeição ou à sua preparação absoluta. Responda à sua vontade nua de começar, mesmo tremendo. Prática sagrada. Hoje você é chamado a escolher uma ação que aproxime sua alma do seu próprio horizonte. Escolha algo que lhe cause emoção e medo ao mesmo tempo, porque ali, nesse tremor, está a fronteira do seu crescimento. Antes de agir, coloque a palma da sua mão sobre o seu coração, esse tambor eterno que lhe lembra que você está vivo, e sussurre com a voz que não conhece dúvidas. Confio na sabedoria do caminho que se abre à medida que avanço. Então, sem demora ou justificativa, dê o primeiro passo. Sinta como a vida, essa artista silenciosa, começa a pintar o próximo trecho sob seus pés. Depois, escreva o que você fez e o que isso despertou em você enquanto caminhava. Este testemunho não será uma simples lembrança. Será uma pedra sagrada no altar da sua confiança. Uma declaração silenciosa ao universo. Estou aqui e estou avançando. Capítulo 8. O segredo que sussurra em tudo. No coração de uma cidade antiga, onde as pedras pareciam ainda guardar a memória dos passos dos ancestrais, vivia uma mulher chamada Amara. Sua herança não era ouro nem terras, mas algo mais antigo e valioso. Uma pequena livraria que havia atravessado os ventos de 7 gerações. Todas as manhãs, Amara caminhava pelas prateleiras com devoção silenciosa, deixando seus dedos acariciarem as lombadas gastas dos livros, como alguém despertando espíritos adormecidos. Ele não estava procurando nada em particular, mas em sua caminhada diária, ele encontrou segredos que olhos distraídos não conseguiam enxergar. Um dia, enquanto restaurava uma coleção de manuscritos trazidos de todos os cantos do tempo e do mundo, ela descobriu um padrão que a parou como um raio no meio da noite. Dos antigos papiros aos modernos tratados científicos, dos sussurros de sábios anônimos aos hinos de civilizações esquecidas, a mesma verdade emergiu, inalterável e radiante. Assim como é dentro, assim é fora. Essa frase, tão simples quanto uma gota d'água e tão profunda quanto o oceano, ressoou em textos herméticos, em sutras orientais, nos diários de físicos que observaram danças subatômicas e nas canções de pessoas que aprenderam a ler o vento. O universo, Amara percebeu, havia tecido esse ensinamento como um fio de ouro em cada cultura, cada era, cada ciência e cada ritual. O que os antigos sacerdotes sussurravam nos templos agora era confirmado por experimentos nos laboratórios de luz. A lei da atração não era um segredo novo, nem uma moda passageira. Era a própria pulsação da criação,
expressando-se em infinitas formas diante de olhos que muitas vezes preferiam não ver. Em sua própria vida, caro leitor, essa lei opera com a constância do amanhecer, quer você queira perceber isso ou não. Cada pensamento, cada emoção, cada crença que você cultiva em seu jardim interior floresce nos campos de sua experiência. Os textos sagrados disseram isso de 1000 maneiras. Peçam, e lhes será dado. Você planta o que colhe. A tua fé te curou. A ciência moderna, com sua linguagem de átomos e equações, apenas revelou sob uma nova roupagem a mesma velha melodia. O observador transforma o observado. A intenção molda a matéria. O pensamento esculpe a realidade. Não há verdades separadas, apenas reflexos diferentes do mesmo espelho. O universo, em sua infinita ternura, nunca escondeu esta lei. Ele deixou tudo à vista, como um raio de sol através de uma janela aberta. É nas histórias infantis que a crença precede o milagre, em campos onde a intenção do semeador modifica a generosidade da colheita. Nas histórias de curas impossíveis, onde a esperança superou as estatísticas. A lei é tão onipresente que passa despercebida, como o ar que você respira sem pensar. Houve um homem chamado Soren, um buscador de fórmulas e certezas, que dedicou sua vida a decifrar a linguagem secreta do cosmos. Professor de física quântica, ele passou noites sem dormir revisando dados e experimentos, na esperança de encontrar a pedra angular da existência. Certa noite, enquanto estudava o famoso experimento da dupla fenda, ele soltou uma risada que não era de zombaria, mas de reconhecimento. Ele entendeu que o que os sábios estelares haviam dito em palavras simples, ele agora via refletido em números. A consciência molda a realidade. Ciência e espírito deram as mãos, fechando o círculo. O que Soren decifrou com equações, você já sabe em seu coração. Quando você começa a ver essa lei se manifestar em cada canto, nos padrões das folhas, nas danças dos planetas, nos gestos invisíveis que tecem amor e medo, você entende que o universo nunca o deixou sozinho. Ele tem guiado você, falado com você em cada coincidência, em cada anseio, em cada silêncio significativo. O que você agora reconhece como coincidências são, na verdade, sussurros de um amor tão antigo quanto o tempo. Prática sagrada. Dê a si mesmo um momento de profundo silêncio. Lembre-se de que você faz parte de um grande diálogo entre a alma e o infinito. Agora, pense em 3 eventos recentes que pareceram aleatórios, mas que no fundo você sabe que eram sinais. Talvez um livro que se abriu na página certa, uma frase dita por um estranho em resposta a uma pergunta não feita por você, ou um símbolo que se repetiu ao longo dos seus dias, até que você não pudesse mais ignorá-lo. Escreva-as. Sinta como, em cada um deles, o universo o guiou com uma mão invisível. Elas são as pegadas que marcam seu crescente alinhamento com a verdade eterna. Estas não são meras coincidências. Eles são o murmúrio do universo dizendo a você, repetidamente: estou aqui, caminhando com você. Capítulo 9. O silêncio que fala. Nas profundezas das montanhas, em um canto onde o vento sussurra através das árvores e a terra parece um batimento cardíaco compartilhado, vivia um homem chamado Arian. Sua vida era simples, longe do barulho e da correria do mundo. Ele passava os dias entre as pedras, observando o fluxo do rio e as estrelas no céu, procurando por algo que ele mesmo não sabia bem o que era. Arian ouvira falar do segredo do silêncio, um mistério que atravessou as eras como um perfume invisível, deixando sua fragrância nas palavras dos poetas, nos ecos dos místicos e nos ensinamentos dos sábios. O silêncio fala, eles disseram, mas ninguém lhe explicou como ouvir. Certa tarde, enquanto meditava perto do rio, um velho se aproximou dele. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas seus olhos refletiam uma clareza que parecia mais antiga que o próprio sol. Ele sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra. Eles passaram horas juntos, simplesmente olhando para a água e as montanhas que a cercavam.
Arian se perguntou por que o velho não falava, por que ele permanecia ali em silêncio, como se não houvesse necessidade de palavras. Foi ao cair da noite que o velho finalmente quebrou o silêncio. O rio não precisa de palavras para fluir, ele disse suavemente. O vento não precisa que você peça para ele soprar. A lua não espera que você olhe para ela para brilhar. E você, querido Arian, não precisa falar para ouvir. Essas palavras penetraram fundo no coração de Arian. Ele viveu a vida inteira buscando respostas em livros, nos ensinamentos de outros, nas palavras dos sábios. Ele havia aprendido a ouvir o mundo exterior, mas não havia prestado atenção ao murmúrio que surgia dentro dele, ao sussurro de sua alma. O velho continuou, com o olhar fixo no horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás das colinas. Silêncio não é ausência de som, explicou ele. É a presença de algo maior, uma vibração profunda que une tudo o que existe. No silêncio, todas as respostas já estão lá, esperando para serem ouvidas. Mas o mundo está tão cheio de barulho que você se esqueceu de como aquietar a mente, de como ouvir a linguagem sem palavras. Arian olhou para o velho, com os olhos cheios de perguntas. Como posso ouvir esse silêncio? Como posso encontrar essas respostas? O velho sorriu, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se levantou lentamente, como se o peso de seus anos fosse apenas uma sombra. Ele caminhou em direção ao rio e mergulhou as mãos em suas águas. Não se trata de procurar respostas em algum lugar distante, disse ele, acariciando a água com os dedos. O silêncio que você procura não se encontra em nenhum outro lugar. Está dentro de você, nas profundezas do seu ser. Arian sentiu uma corrente invisível puxando-o em direção a um lugar que ele não conseguia ver, mas sentia. Como era possível que tudo o que ele sempre buscou em sua vida já estivesse dentro dele? Como eu poderia encontrar algo que eu não sabia que existia? O velho olhou para ele, e seus olhos refletiram a sabedoria de uma vida vivida em comunhão com a natureza. O mundo está constantemente falando, ele continuou, mas nem todos escutam. As respostas que você procura não estão no que é dito, mas no que não é dito. Em cada gesto, em cada batida do coração, em cada respiração. O silêncio é a forma mais pura de comunicação. Arian fechou os olhos, tentando entender. Ele sentiu uma paz que nunca havia conhecido, uma serenidade que estava começando a preencher os cantos do seu coração. O ruído em sua mente desapareceu lentamente, e a cada suspiro, ele sentia algo profundo dentro dele começar a despertar. O velho foi embora sem dizer uma palavra, mas deixou Arian com uma sensação indescritível. Algo havia mudado dentro dele, como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos, e ele finalmente pudesse ver a realidade como ela era, livre de distorções. Arian passou muitas horas naquela noite em silêncio, sob a imensidão do céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava procurando respostas. Não tentei entender tudo. Ele simplesmente se permitiu ser, sem expectativas, sem pressão, sem a necessidade de entender tudo. O silêncio se tornou seu mestre, e ele, seu discípulo. Cada respiração se tornou um sussurro de sabedoria. Cada estrela no céu, um lembrete de que tudo o que ele precisava já estava dentro dele, esperando para ser descoberto. Assim como um rio flui sem perguntar para onde vai, Arian também começou a seguir pela vida, sem se apegar a respostas, sem temer o vazio do desconhecido. Agora ele sabia que o caminho não era um destino fixo, mas uma série de passos dados em harmonia com o universo, uma dança que se revelava à medida que se avançava. A vida, ele percebeu, não é sobre procurar fora o que já está dentro. E o verdadeiro silêncio não é ausência, mas uma presença profunda que se conecta com a essência de tudo o que é. Prática sagrada. Hoje, encontre um momento de silêncio profundo. Sente-se em paz, sem pensar no que você tem que fazer, sem que sua mente se perca na agitação do dia. Permita-se ouvir o silêncio dentro de você, aquele espaço onde habita a verdade sem palavras. Faça isso com total abertura. Não procure respostas, não tenha pressa em entender.
Apenas ouça o que sua alma tem a lhe dizer. Quando terminar, escreva em seu diário o que surgiu durante esse silêncio. Talvez não sejam palavras, mas sensações, ou imagens, ou simplesmente um profundo sentimento de paz. Tudo o que surge faz parte da sabedoria que sempre esteve dentro de você. Capítulo 10. A Dança do Ser. Em um canto remoto da vasta selva, onde o eco dos pássaros e o murmúrio do vento pareciam ser as únicas testemunhas do tempo, vivia uma mulher chamada Selene. Ao longo de sua vida, ele procurou entender o mistério da existência, buscando respostas nas estrelas, em textos antigos e em conversas com sábios. Mas havia algo dentro dela, que sempre parecia escapar à sua compreensão, uma essência que, embora estivesse presente em tudo o que ele tocava, ele nunca conseguia compreender completamente. Certa manhã, enquanto o céu adquiria um tom alaranjado suave e as sombras da noite lentamente recuavam, Selene decidiu deixar sua cabana e caminhar além dos limites conhecidos. Ela sabia que algo a chamava, um sussurro vindo não de sua mente, mas de seu coração, levando-a para um território desconhecido. Conforme ela se movia entre as árvores, ela começou a sentir que a própria natureza a observava. As folhas estalavam suavemente sob seus pés. Os galhos se moviam com uma graça misteriosa. E o vento acariciava seu rosto como se falasse com ela em uma língua antiga. Cada passo que ela dava parecia aproximá-la de algo maior que ela, algo que transcendia a simples existência de um ser humano. Finalmente, ela chegou a uma clareira, onde um círculo perfeito de pedras estava diante dela. No centro, a figura de um homem estava imóvel, com os olhos fechados e os braços estendidos em direção ao céu. Seu corpo estava perfeitamente alinhado com a terra, como se fosse parte integrante da paisagem. Selene se aproximou silenciosamente, observando o homem no centro do círculo. Sua presença era magnética, como se ele estivesse suspenso entre dois mundos, o da terra e o do céu. Depois de um tempo, o homem abriu lentamente os olhos, e ao ver Selene, um sorriso suave apareceu em seu rosto. "Você chegou!" Ele disse em uma voz profunda, como o murmúrio de um rio sob a lua. "E você fez isso na hora certa. Quem é você?" Selene perguntou, embora sua voz não demonstrasse dúvida, mas sim uma curiosidade que ela já havia começado a entender que não exigia respostas concretas. "Eu sou o reflexo do ser." Ele respondeu, e enquanto dizia essas palavras, algo dentro de Selene despertou. "Eu sou o que todos nós somos, bem no fundo de nós. Eu sou a dança do universo que nunca cessa, o ritmo da criação que flui por tudo o que existe." "A dança do universo?" Selene perguntou, sem entender completamente. "Sim," disse o homem, esticando os braços em direção ao horizonte, como se estivesse convidando o vento a se juntar a ele. "A vida é uma dança. Tudo se move em uma coreografia divina, desde os menores átomos até as estrelas mais distantes. Nada é estático. Tudo flui, se transforma e se reinventa. Você também faz parte dessa dança, mesmo que ainda não perceba." Selene olhou para as estrelas, agora mais próximas do que nunca, e sentiu que as palavras do homem não eram apenas palavras. Elas eram uma revelação, uma verdade que ele já conhecia lá no fundo. A vida não era um caminho reto e previsível, como eu acreditava há muito tempo. Era uma dança, uma sucessão de movimentos que se seguiam indefinidamente, um ritmo em que cada pessoa tinha seu lugar, seu momento de brilhar e seu momento de recuar. "Como posso participar desta dança?" Selene perguntou, com uma mistura de admiração e desejo. "Pare de resistir," respondeu o homem gentilmente. "A dança não pode ser forçada, não pode ser controlada. A dança acontece quando você se entrega ao ritmo do universo. Não se trata de querer ser algo, de querer chegar a algum lugar. Trata-se de ser, simplesmente ser, a cada momento, sem lutar contra o que é." Selene fechou os olhos e, por um momento, deixou sua respiração se juntar ao vento que sussurrava ao seu redor. Ele sentiu a terra sob seus pés, as estrelas acima de sua cabeça e o ritmo de seu próprio coração.
Tudo parecia se mover em perfeita harmonia, como se tudo estivesse conectado em um grande ciclo cósmico. Mas e se eu estiver errado? Ele perguntou, finalmente, com uma incerteza que emergia das profundezas do seu ser. O erro é apenas uma ilusão, disse o homem, aproximando-se dela. Tudo o que você faz na dança tem um propósito. A perfeição não está em corrigir passos, mas em aceitar cada movimento como ele é. Até mesmo o que você considera um erro faz parte do processo de aprendizagem, parte da experiência de ser. Selene assentiu, sentindo algo dentro dela se libertar. Pela primeira vez, ele entendeu que não se tratava de encontrar a perfeição, mas de fluir com a vida, render-se ao processo, confiar no ritmo invisível que governava tudo o que existia. O homem levantou o braço e a convidou para se juntar a ele. Venha, ele disse. Dance comigo. Selene olhou para as mãos e depois olhou para o céu. Naquele momento, ela entendeu que a dança não era algo que pudesse ser ensinado ou aprendido. Era algo que era vivenciado. Não havia passos a seguir, apenas o fluxo natural da vida vivenciado a cada momento. Com um sorriso, ela estendeu a mão em sua direção e juntos começaram a se mover. Não havia música, nem guias, apenas o sussurro do vento, o canto das árvores e a batida do coração do seu próprio ser. Eles se moviam em perfeita harmonia, sem um objetivo, sem um destino, apenas fazendo parte de um todo maior que eles. A dança se estendeu além do seu corpo, além da terra e do céu. Era a dança da própria vida, que nunca termina, que sempre flui, que sempre se transforma. Naquele momento, Selene entendeu que a vida não era um esforço para chegar a algum lugar. Era a aceitação plena do que ela era, a alegria de estar no momento presente, o prazer de fazer parte de algo muito maior do que ela mesma. E ao abraçar essa dança, ela começou a entender que a cada passo, a cada volta, a cada pausa, o universo a guiava, oferecendo-lhe sua sabedoria. Prática sagrada. Hoje, reserve um momento para dançar a vida. Não se preocupe com o que você tem que fazer ou para onde você tem que ir. Permita-se fluir com o ritmo natural do dia. Faça uma tarefa diária com total atenção, seja caminhar, lavar louça ou escrever, mas sem pressa, sem pensar no que vem a seguir. Sinta cada movimento, cada passo, como parte de um todo que o sustenta. No final do dia, reflita sobre a sensação que você teve de estar totalmente presente no momento, sem a necessidade de forçar ou controlar. Escreva o que você vivenciou e como a dança da vida lhe mostrou seu poder. Uma observação rápida. Se você quiser explorar mais outras leis universais, encontrará o primeiro link na descrição. Vamos continuar. Capítulo 11. A sabedoria do silêncio. Nas montanhas, onde as nuvens abraçam os picos e o vento sussurra segredos entre as rochas, vivia um homem chamado Elian. Ele era conhecido nas aldeias vizinhas como um homem sábio, mas não por suas palavras. Elian aprendeu ao longo da vida que a verdadeira sabedoria não é encontrada no acúmulo de conhecimento, mas no silêncio que habita no fundo da alma. Certa tarde, enquanto caminhava sozinho entre as árvores, Elian encontrou um jovem chamado Nilo, que lhe perguntou fervorosamente: Mestre, como posso alcançar a verdade? Como posso compreender o mistério da existência? Elian olhou para ele calmamente e, sem dizer uma palavra, gesticulou para que ele o seguisse. Sem entender direito, Nilo o seguiu, imaginando que tipo de resposta ele receberia. Ele caminhou atrás de Elian até chegarem a um pequeno lago, cuja superfície era tão clara que refletia o céu e as montanhas como um espelho. Elian parou e gesticulou gentilmente em direção à água. Olha, ele disse com uma voz calma. O que você vê? Nilo olhou para a superfície da água, que estava calma e parada. Eu vejo o céu, as montanhas, as árvores. Eu vejo tudo o que está fora de mim. E se você mergulhar na água, disse Elian, o que aconteceria? Nilo pensou por um momento, e sem pensar muito, tirou os sapatos e entrou na água.
Imediatamente, a água começou a se mover, ondulações se espalhando pela superfície, alterando o reflexo da paisagem. Veja bem, disse Elian. Quando você perturba a água, perde a clareza do reflexo. O que você vê agora está distorcido, perturbado pelas ondulações que você criou. É o que acontece com a mente. Quando ela está agitada, distorce a verdade diante de você. Nilo ficou em silêncio por um momento, entendendo lentamente o que Elian queria lhe ensinar. E como posso acalmar minha mente? Perguntado. Elian sorriu suavemente. O silêncio não é algo que pode ser forçado. O silêncio é o resultado da paz interior. A mente se acalma quando você se desapega dos pensamentos, quando permite que eles se dissolvam como ondas na água. A paz não está na ausência de pensamentos, mas em aceitá-los sem se identificar com eles. O jovem olhou para a superfície da água e sentou-se ao lado dele, tentando alcançar a quietude que Elian parecia possuir tão naturalmente. Os minutos passavam em silêncio. O vento acariciava seus rostos e o som da água se tornava uma música suave, preenchendo o espaço com uma profunda serenidade. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento, só para que eles pudessem ouvir o sussurro da alma. Por que o silêncio é tão importante? Nilo perguntou, buscando uma compreensão mais profunda. Elian olhou para ele com um olhar profundo, como se estivesse olhando além de suas palavras. O silêncio é o espaço onde a verdade pode ser revelada. Ele respondeu. Quando estamos em silêncio, conectamo-nos com a nossa essência, com a sabedoria encontrada não nas palavras, mas no ser. O ruído constante da mente é apenas um véu que nos impede de ver o que está além das aparências. No silêncio, podemos ouvir a voz da alma, a voz da verdade que nunca muda. Então, conhecimento não é a chave? Nilo perguntou confuso. O conhecimento é apenas parte da jornada, disse Elian. O conhecimento é a semente, mas o silêncio é o solo onde essa semente pode crescer. O verdadeiro conhecimento não se encontra nas palavras, mas na experiência, numa conexão profunda consigo mesmo. E para isso, o silêncio é necessário. O silêncio é o espaço onde a sabedoria pode entrar, sem ser distorcida por julgamentos e ideias pré-existentes. Nilo assentiu lentamente, absorvendo cada palavra de Elian. O ar estava cheio de uma paz que ele nunca havia conhecido antes. Ele percebeu que estava procurando respostas lá fora, procurando instruções, fórmulas, mas nunca olhou para dentro, onde residia a verdadeira sabedoria. Elian se levantou lentamente e começou a andar novamente, convidando Nilo a segui-lo. A jornada rumo ao conhecimento não é um caminho reto, ele disse enquanto caminhava. É mais como o fluxo de um rio que atravessa as montanhas, às vezes calmo, às vezes turbulento. Mas o rio nunca para. O segredo é não resistir ao fluxo, deixar a vida te levar, confiando no silêncio que existe no fundo de tudo. Como posso manter esse silêncio na minha vida diária? Nilo perguntou, ansioso para encontrar uma maneira de integrar o que havia aprendido. É simples, disse Elian sorrindo. Sempre que sentir sua mente começar a se agitar, feche os olhos e respire fundo. Lembre-se do lago. Lembre-se de que, assim como a água, sua mente pode ficar clara e calma se você permitir. O silêncio não é algo que você busca fora de si. É algo que habita dentro de você. Você só precisa abrir espaço para ele. O sol estava começando a se pôr, deixando o céu com um tom vermelho quente. Eles caminharam em silêncio ao longo do caminho que se estendia à sua frente, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas compartilhando a quietude que havia se instalado em seus corações. Ao longe, o som do vento e o canto dos pássaros se juntavam em uma melodia que parecia vir de um lugar eterno. Era a canção do universo, o sussurro da alma coletiva, que se comunica através do silêncio, e só pode ser ouvido por aqueles que aprenderam a permanecer em silêncio. Prática sagrada. Hoje, reserve um momento para mergulhar no silêncio. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e observe seus pensamentos sem se apegar a eles. Não os julgue, apenas deixe-os passar como nuvens no céu.
Permita-se testemunhar seu próprio ser, sem distrações. Depois de alguns minutos, anote quaisquer sensações ou descobertas que surgiram nesse espaço de silêncio. Escreva o que você vivenciou e como isso o conectou mais profundamente consigo mesmo e com a vida. Capítulo 12. O jogo da existência. No canto mais remoto do mundo, onde montanhas se erguem como gigantes adormecidos e vales se abrem em sussurros de mistério, antigamente existia uma cidade antiga. Suas ruas de paralelepípedos guardavam os ecos de gerações passadas, e seus habitantes, embora simples, possuíam uma profunda sabedoria que lhes foi transmitida ao longo dos séculos. Entre eles, vivia uma mulher chamada Lyra, cujo rosto parecia refletir as estações do ano, pois seu olhar estava sempre repleto da serenidade da primavera, do reflexo do outono, da paixão do verão e da quietude do inverno. Lyra era conhecida por sua capacidade de ensinar aqueles que a procuravam. Entretanto, seus ensinamentos não eram baseados em palavras, mas em sua presença e na sabedoria que emanava de seu ser. Um dia, um jovem chamado Aureliano chegou à cidade, guiado pela promessa de encontrar a verdade que tanto almejava. Aureliano percorreu muitos caminhos, consultou sábios e buscou respostas em livros, mas sentia que faltava alguma coisa. Um vazio que as palavras não poderiam preencher. Foi então que alguém lhe contou sobre Lyra, e naquele momento ele soube que precisava encontrá-la. O jovem a procurou por dias, até que finalmente, numa manhã ensolarada, a encontrou sentada no jardim de sua casa, cercada de flores que pareciam dançar ao ritmo do vento. Lyra olhou para cima, ao ouvir o som dos seus passos, e sorriu suavemente. "Você chegou, Aureliano", disse ele, como se estivesse esperando por isso. "Eu procuro a verdade", respondeu o jovem com voz urgente. "Li muito, conversei com muita gente, mas não consigo entender a natureza da existência. Qual o propósito de tudo isso? Por que estamos aqui?" Lyra olhou para ele com profunda compaixão. "O propósito da existência não é algo que pode ser compreendido pela mente." Ele começou. "A mente busca respostas, busca conceitos, mas a existência não pode ser encerrada em palavras. É um jogo, Aureliano, um jogo da alma, e o que você busca está além da compreensão lógica." Aureliano, confuso, sentou-se ao lado dela. "Um jogo? Como a existência pode ser um jogo? E por que não consigo entendê-lo?" Lyra sorriu novamente, mas dessa vez seu sorriso era enigmático. "Imagine que você é um pintor, e que cada vida que você tira é uma pincelada em uma tela eterna. Cada momento, cada ação, cada decisão é uma nova camada de cor. Se você tentar ver a pintura antes de ela estar pronta, não compreenderá sua beleza. Você precisa aprender a viver cada momento, sem antecipar o futuro ou ficar preso ao passado. O propósito de tudo é experimentar o fluxo do ser, sem tentar controlá-lo." Aureliano olhou para as flores ao seu redor, e por um momento sentiu algo se mover dentro dele. "Então a vida não tem um propósito fixo? É apenas um jogo sem sentido?" "Não", respondeu Lyra. "O jogo tem um propósito, mas esse propósito não é algo que possa ser compreendido de uma perspectiva externa. O propósito é a experiência em si. A vida é um ciclo de descobertas, uma jornada para dentro. Quando você para de procurar respostas lá fora, percebe que tudo o que precisa já está dentro de você." "Mas e o sofrimento?" Aureliano perguntou com a voz trêmula. "Se a vida é um jogo, por que existe tanta dor?" Lyra olhou para ele com olhos cheios de compaixão. "O sofrimento é uma das pinceladas mais importantes da pintura. O sofrimento, assim como a alegria, faz parte da totalidade da experiência humana. Não é algo a ser evitado, mas sim compreendido. O sofrimento é a oportunidade de despertar, de se conectar com o seu eu mais profundo. Quando você permite que o sofrimento o transforme, em vez de resistir a ele, você começa a entender a dança da vida." Aureliano permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando as flores balançarem suavemente ao vento. Uma sensação de paz começou a invadir seu coração,
como se a verdade que ele buscava estivesse mais perto do que ele pensava. Então, o propósito de tudo isso é só experimentar? Ele perguntou, ainda buscando clareza. Sim, respondeu Lyra. Mas não uma experiência superficial. É uma experiência profunda, que vai além do que você vê com os olhos. A vida não se trata de chegar a um destino, mas de aproveitar a jornada. A existência é um jogo, não sobre ganhar ou perder, mas sobre estar plenamente consciente de cada momento que se vive. Quando você para de procurar respostas lá fora, encontra a verdade interior. E essa verdade te leva à paz. Aureliano ficou impressionado com as palavras de Lyra. De alguma forma, o que ela estava dizendo parecia familiar, como se uma parte dele já soubesse, mas ele estivesse muito absorto em seus próprios pensamentos para perceber. A vida, em sua simplicidade, era um jogo de experiências que não podiam ser medidas pelos padrões da razão. Como posso começar a jogar este jogo? Ele perguntou, com a voz mais suave agora. Comece deixando ir, disse Lyra. Pare de se apegar ao que você acha que deveria ser e permita que a vida te surpreenda. Viva com o coração aberto, sem expectativas, sem julgamentos. O verdadeiro jogo da existência começa quando você deixa de controlar cada detalhe e permite que o universo te guie. Com essas palavras, Aureliano sentiu uma paz indescritível. Ele entendeu que sua busca não estava errada, mas que estava procurando nos lugares errados. A verdade não era algo que pudesse ser possuído ou compreendido com a mente, mas algo que precisava ser vivido a cada momento. O sol estava começando a se pôr, deixando o céu laranja e dourado. Lyra e Aureliano ficaram sentados em silêncio, olhando para o horizonte. A vida, como um jogo sem fim, continuava a se desenrolar diante deles, cheia de mistérios, mas também de uma beleza profunda e simples. Prática sagrada. Hoje, permita-se brincar com a vida. Deixe de lado as expectativas e preocupações sobre o futuro e viva plenamente o presente. Faça algo que você nunca fez antes, sem medo de falhar. Observe cada momento se desenrolar diante de você como uma pincelada na tela da sua existência. Registre como você se sente quando abre mão do controle e permite que a vida o guie. Este é seu primeiro passo no jogo da existência. Capítulo 13. O despertar do silêncio. Em uma cidade onde arranha-céus se erguiam como gigantes de vidro e aço, e as ruas nunca dormiam, vivia uma mulher chamada Alma. Sua casa não ficava entre as sombras das árvores ou nos altos picos das montanhas, mas em um pequeno apartamento no coração da cidade, cercado pela agitação incessante da vida moderna. Entretanto, sua vida foi marcada por uma paz profunda, algo que desafiava as normas do ambiente em que se encontrava. Alma aprendeu desde jovem que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença de algo muito mais profundo. Em meio à cacofonia da cidade, ele encontrou espaço para ouvir sua própria alma. Seus dias eram passados entre contemplação silenciosa e ação, mas nunca de forma apressada. Ele sabia que, embora a vida na cidade parecesse sempre em movimento, a verdadeira essência do ser só poderia ser encontrada quando alguém parasse para ouvir. Certa tarde, um jovem chamado Iker chegou à sua porta. Ele tinha ouvido falar de Alma pelas histórias que circulavam entre os poucos que conheciam sua sabedoria, e sentiu que algo o havia levado a procurá-la. Iker vivia preso na correria do mundo moderno, onde tudo parecia ser movido pela necessidade de fazer, de consumir, de chegar a algum lugar. Mas ele chegou a um ponto em que tudo o que havia conquistado parecia vazio, e o desespero estava começando a tomar conta dele. Como você conseguiu encontrar paz no meio de tudo isso? Perguntou ele à Alma, enquanto olhavam para a cidade pela grande janela que se estendia diante deles. Alma o observava, com o olhar profundo e calmo, como se estivesse ouvindo algo que não podia ser ouvido. A paz não se encontra ao seu redor, Iker. A paz está dentro de você, esperando para ser descoberta. O barulho do mundo só pode te desorientar se você não souber ouvir o que sua alma sussurra. Iker olhou para ela confuso.
mas tudo neste lugar grita. As pessoas, os carros, as luzes, a correria, tudo parece projetado para nos manter em constante agitação. Alma sorriu suavemente e se levantou, caminhando em direção à janela. Ele olhou para a cidade, mas seu olhar não se perdeu nas luzes ou no movimento frenético. Ele parecia olhar além, em direção a algo invisível, mas palpável. O barulho do mundo pode ser avassalador, mas o silêncio que você busca não está fora de você. Está dentro de você, no espaço entre seus pensamentos, nas respirações que você respira sem pensar, naqueles momentos fugazes em que você para de tentar controlar tudo. O silêncio? Iker perguntou, sem entender completamente. Como posso encontrá-lo em um lugar como este? Alma se virou para ele. O verdadeiro silêncio não é a ausência de sons, mas a quietude do seu coração. No barulho do mundo, o silêncio é encontrado quando você se permite parar de lutar, quando permite que a correnteza da vida se dissipe e, por um momento, simplesmente exista. E como você faz isso? Iker insistiu, sentindo que a resposta estava ao seu alcance, mas não conseguia alcançá-la. Comece tomando consciência dos seus pensamentos. Alma lhe disse. Quando você percebe que seus pensamentos são apenas isso, pensamentos, e não a realidade, você começa a vivenciar o silêncio. É um ato de rendição, um ato de desapego. Você não precisa parar de pensar. Você só precisa ter consciência de que você não é seus pensamentos. Iker permaneceu em silêncio, tentando processar suas palavras. Alma caminhou até a mesa, onde havia uma pequena caixa de madeira, abriu-a e tirou uma vela. Calmamente, ele ligou o aparelho e deixou a luz iluminar o ambiente, criando uma atmosfera suave e tranquila. Então, ele sentou-se na frente de Iker e o instruiu a fazer o mesmo. Agora, feche os olhos, disse Alma. Ouça sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Observe a chama da vela dançar ao vento. Não há necessidade de entender nada neste momento. Apenas esteja ciente do que está acontecendo. Iker obedeceu, fechando os olhos na esperança de encontrar algo naquele silêncio que procurava. No início, a mente continuou acelerada, pulando de pensamento em pensamento, mas aos poucos, algo começou a mudar. Os ruídos do mundo exterior desapareceram e uma sensação de calma a preencheu. O silêncio não é algo que você pode forçar, disse Alma, observando Iker. É algo que você descobre quando para de lutar contra o que é, quando permite que sua alma se expresse sem impedimentos. Iker abriu os olhos e, pela primeira vez, conseguiu enxergar claramente. Acho que estou começando a entender. O silêncio não está na cidade. Está em mim. Exatamente, respondeu Alma. E quando você descobrir isso dentro de si, não importará onde você esteja. O mundo pode continuar, mas você estará em paz, porque terá aprendido a ouvir o que é essencial. Naquele momento, Iker entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. A paz não era algo encontrado no final de uma corrida frenética, nem na tranquilidade de um lugar isolado. A paz era um estado interno, algo cultivado através da autoconsciência, através da capacidade de ouvir o sussurro da alma mesmo em meio ao caos. O silêncio não é uma ausência, é uma presença, disse Alma, como se suas palavras ressoassem profundamente dentro dela. E quando você aprender a ouvir o silêncio, entenderá que tudo o que você está procurando já está dentro de você. Iker assentiu lentamente, sentindo um fardo invisível desaparecer de seu ser. Ele não precisava mais olhar para fora de si, pois havia encontrado o que sempre almejou no lugar mais simples, seu próprio coração. Prática sagrada. Hoje, reserve alguns minutos para ouvir o silêncio dentro de você. Não procure um lugar perfeito ou isolado. O silêncio é onde você está. Feche os olhos, respire profundamente e observe seus pensamentos sem se apegar a eles. Permita-se ser, sem precisar fazer. Registre como você se sente ao descobrir o silêncio em meio ao barulho do mundo. Este é o início de um caminho interior. Um caminho onde o som da alma sempre será mais alto que o barulho de fora. Capítulo 14.
A luz que não se apaga. Em uma ilha cercada pelas águas calmas de um oceano que parecia sussurrar segredos antigos, vivia um velho chamado Luan. Sua vida foi passada entre as ondas e as estrelas, e seus olhos, tão profundos quanto o próprio mar, refletiam uma sabedoria que somente o tempo e a paciência poderiam conceder. Ele não tinha riquezas nem terras para deixar como legado, mas seu coração tinha uma luz que nunca se apagava, um farol para aqueles que vinham até ele em busca de orientação. Certa tarde, sob o céu tingido de laranja pelo sol se pondo no horizonte, um jovem chamado Eli chegou à ilha. Ele tinha ouvido falar de Luan e sua sabedoria, mas não buscava apenas respostas para suas perguntas, mas também uma maneira de entender o vazio que sentia por dentro, aquele espaço que nada parecia preencher. Ele tentou preencher sua vida com sucessos, com conquistas, com pessoas, mas o vazio persistia, um eco silencioso que o assombrava a cada passo. Ao chegar à ilha, Eli encontrou Luan sentado na praia, observando as ondas quebrando suavemente contra as rochas. O velho olhou para ele e, sem dizer uma palavra, gesticulou para que ele se sentasse ao seu lado. Não era preciso que dissessem nada. A quietude do momento falava por si. "Por que você me chamou, rapaz?" Luan finalmente perguntou, sua voz suave mas firme, como o sussurro do vento através das palmeiras. "Estou aqui para pegar uma coisa", respondeu Eli, com o olhar perdido na distância. "Sinto que algo está faltando, mas não sei o que é. Tentei de tudo para encontrar, mas sempre parece que está me escapando." Luan sorriu com um calor que parecia preencher o espaço ao redor deles. "O que você busca não está fora de você. O vazio que você sente não é um vazio a ser preenchido, é um vazio a ser compreendido." Eli franziu a testa confuso. "Como se pode entender um vazio?" "Vazio não é ausência", disse Luan, olhando para as ondas como se conhecesse a língua de cada uma. "É uma presença. O vazio é a forma da luz que ainda não foi revelada. É o espaço que torna a expansão possível, o lugar onde a criação toma forma. Somente aqueles que compreendem o vazio podem ver a luz que reside nele." "A luz?" Eli perguntou, sem entender completamente. "Como pode haver luz no vácuo?" "Tudo o que você vê no mundo é feito da mesma coisa. Luz escondida no vazio", explicou Luan. "Este oceano que você vê, a ilha, o céu, o vento, todos são manifestações da mesma essência. O vazio não é escuridão, é a fonte de tudo o que existe. E dentro desse vazio, a luz sempre esteve presente, esperando para ser reconhecida." Eli olhou para o céu, procurando uma resposta nas estrelas que começavam a aparecer, brilhando como pequenos pontos de fogo. "Como posso ver essa luz?" ele perguntou, agora com profunda curiosidade na voz. Luan se levantou lentamente, com a agilidade de quem conhece bem o passar dos anos, e estendeu a mão para Eli. "Siga o caminho do vazio", ele disse com uma serenidade que parecia permear tudo. "Somente quando você parar de tentar preencher o vazio com coisas externas, você será capaz de ver a luz que sempre esteve dentro de você." Eli olhou para a mão estendida de Luan e hesitou por um momento. Ele dedicou sua vida a preencher esse vazio com conquistas e coisas materiais. "Eu buscava reconhecimento, fama, validação. Mas agora, naquele momento, eu sentia que algo precisava mudar, algo profundo." Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e pegou a dela. Luan o conduziu por um pequeno caminho que levava mais para o interior da ilha, cercado por árvores que sussurravam ao vento. Enquanto caminhavam, Eli não pôde deixar de se perguntar o que significava seguir o vazio. Cada passo parecia levá-lo mais para dentro de si mesmo, para um lugar que ele nunca havia explorado antes. O silêncio da ilha não era vazio. Era um espaço cheio de potencial, cheio de vida. Eles chegaram a uma clareira, onde a lua refletia sua luz prateada em uma pequena poça de água limpa. Luan sentou-se perto da água e fez sinal para que Eli fizesse o mesmo. "Olhe para a água", disse Luan, apontando para a superfície parada. "O que você vê não é apenas água. É o reflexo de tudo no universo. E, no entanto,
A água não gruda em nada. Ela flui sem se apegar. Eli observou a água em silêncio, observando as estrelas refletidas nela, como fragmentos de luz dançando suavemente. Como a água pode refletir o universo? Ele perguntou, ainda surpreso com a comparação. A água reflete porque não resiste, respondeu Luan. A mesma coisa acontece com o vazio. Quando você deixa de se apegar ao que acha que precisa, o vazio pode refletir a luz que está dentro de você. A luz não é algo que você deve buscar fora, mas algo que você deve reconhecer dentro de si mesmo. E se eu nunca encontrar essa luz? Ele perguntou, sentindo uma mistura de medo e esperança. O que você chama de nunca é apenas uma ilusão, disse Luan suavemente. A luz não está no futuro, nem no passado. Ela está no presente, neste exato momento. Quando você se livra da necessidade de preencher tudo, consegue ver a luz que sempre esteve no vazio. Não a procure lá fora. Reconheça-a dentro de você, no espaço onde você já é completo. Eli permaneceu em silêncio, seus pensamentos flutuando no ar, como as ondulações que se formam na água quando uma pedra cai nela. Por um momento, tudo pareceu se encaixar, como se uma grande verdade estivesse tomando forma dentro dele. O vazio que eu sentia há tanto tempo não parecia mais vazio. Agora, parecia cheio de possibilidades infinitas. Prática sagrada. Hoje, reserve um momento para sentar em silêncio e observar o que você considera vazio em sua vida. Não tente preenchê-lo com mais coisas ou pensamentos. Em vez disso, permita-se estar presente com ele. Respire profundamente e sinta como esse espaço vazio pode ser a porta para uma luz que já está dentro de você. Registre o que você descobrir neste espaço e observe como sua percepção da vida muda à medida que você vê o vazio como um reflexo da luz que ainda não foi revelada. Capítulo 15. A jornada ao coração do silêncio. Em uma pequena vila à beira de um vasto deserto, onde as dunas pareciam abraçar o horizonte com infinita suavidade, vivia um jovem chamado Aira. Sua vida tinha sido uma busca constante, uma corrida após a outra, sempre buscando algo que o completasse. Ele buscou respostas nos livros, nas pessoas, nos ensinamentos daqueles que pareciam ter encontrado o que ele ainda não havia conseguido alcançar. Entretanto, apesar de seus esforços, ele sentia que faltava algo, uma peça do quebra-cabeça de sua vida que sempre parecia escapar dele. Um dia, enquanto caminhava pela aldeia, ele conheceu um velho chamado Rami. Ele era um homem de poucas palavras, que vivia sozinho em uma cabana de barro, cercado pela vastidão do deserto. Dizem que Rami passou a vida inteira em silêncio, meditando sobre as leis invisíveis que governavam o universo. Aira, curiosa e cheia de dúvidas, decidiu se aproximar dele. "O que você está procurando, rapaz?" Rami perguntou, olhando para Aira com olhos tão profundos quanto o próprio deserto. "É a verdade que você deseja?" Aira, com uma mistura de frustração e esperança, respondeu: "Tenho procurado respostas em todos os lugares, mas sinto que não encontro nada. Toda vez que penso ter encontrado algo, percebo que não é o que preciso. Estou perdida, Rami." O velho olhou para ele com um leve sorriso, como se entendesse perfeitamente o que Aira sentia. Quem busca respostas fora de si, sempre andará em círculos. O que você busca não está no que você vê, mas no que você não vê. A jornada para a verdade começa no coração do silêncio. Aira permaneceu pensativa diante dessas palavras. "Silêncio?" ele repetiu. "Como o silêncio pode ser a resposta? Ouvi tanto barulho ao longo da minha vida, tanto dos outros quanto dos meus próprios pensamentos. O silêncio parece vazio, Rami." Rami, com sua voz calma, fez sinal para que ele o seguisse. Eles entraram nas dunas do deserto, onde a brisa soprava suavemente, levantando poeira que dançava como fantasmas no ar. Enquanto caminhavam, o jovem sentia o peso do silêncio que o cercava. Não havia sons, apenas quietude, um silêncio que parecia envolver tudo que tocava. Depois de uma longa jornada, eles chegaram a um pequeno oásis.
onde uma fonte de água cristalina refletia o céu azul. Rami sentou-se perto da fonte e olhou para Aira. Aqui, neste lugar, convido você a ouvir. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença da verdade que está além das palavras. Aira olhou ao redor, sentindo a serenidade do lugar, mas não entendeu completamente o que Rami queria dizer. O que devo fazer? Ele perguntou, com uma inquietação ainda persistindo em seu coração. Deixe o silêncio falar, disse Rami. Se você deseja encontrar o que procura, precisa aprender a ouvir o que não pode ser ouvido. Neste deserto, cada grão de areia guarda uma história. Cada sussurro do vento traz uma lição. Mas, para ouvi-lo, você precisa silenciar a voz do mundo e escutar a voz que surge do centro do seu ser. Aira sentou-se ao lado de Rami, fechando os olhos e deixando o silêncio envolvê-lo. No início, sua mente ainda estava cheia de pensamentos, dúvidas e perguntas. O barulho lá dentro era ensurdecedor. Mas com o passar do tempo, algo começou a acontecer. Os pensamentos se dissiparam como neblina na luz do sol. O jovem começou a sentir uma paz profunda, uma tranquilidade que nunca havia experimentado. Naquele momento, ele entendeu que o silêncio não era vazio. Era um espaço cheio de possibilidades, um espaço onde as respostas não eram forçadas, mas fluíam suavemente. No silêncio, Aira encontrou uma clareza que nunca havia conhecido. Ele não precisava mais procurar fora de si, porque a verdade que ele buscava sempre esteve dentro dele. O coração do silêncio é o coração do universo, disse Rami, abrindo os olhos e olhando para Aira. É no silêncio que encontramos a conexão com tudo o que é. A paz não é um lugar ao qual chegamos, mas um estado que alcançamos quando paramos de lutar contra o que somos. Ele sentiu uma profunda gratidão e compreensão começar a crescer dentro dele. Ele não era mais o jovem que buscava respostas em meio ao barulho do mundo. Agora ele estava em paz, no silêncio do deserto, e havia encontrado o que tanto desejava. Como posso carregar esse silêncio comigo? Aira perguntou, ciente de que a calma que sentia agora era passageira, e temia perdê-la quando retornasse à sua vida cotidiana. O silêncio não nos é tirado, meu jovem, respondeu Rami, porque o silêncio nunca desaparece. Ele está sempre presente, só você precisa aprender a ouvi-lo. Não é o lugar que traz a paz, mas a consciência de que o silêncio está no cerne de tudo. Quando você entender isso, o silêncio o acompanhará aonde quer que você vá. Aira assentiu, entendendo que a jornada não era para um lugar distante, mas para o seu próprio interior. O deserto, com sua imensidão e solidão, lhe mostrara a verdade. Não havia necessidade de preencher o vazio com coisas, nem de buscar respostas no barulho do mundo. A paz que ele tanto desejava só poderia ser encontrada no silêncio da alma. Prática sagrada. Hoje, reserve um momento para mergulhar no silêncio. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e permita que o som do mundo desapareça por um momento. Ouça seu próprio batimento cardíaco, sinta sua respiração. Observe como nesse espaço de silêncio, a sabedoria que sempre esteve dentro de você é revelada. Não procure respostas lá fora. Permita-se simplesmente ser, na paz do silêncio. Capítulo 16. O espelho da alma. Às vezes, o universo fala em sussurros, como o vento acariciando a superfície de um lago parado. Entretanto, na vida de Cave, um homem que percorreu inúmeros caminhos em busca da verdade, o universo decidiu falar diferente. Cave não estava preparado para a mensagem que estava prestes a receber. Mas a vida, como sempre, tem um jeito de nos guiar em direção ao que precisamos, mesmo que nem sempre seja o que queremos. Cave morava em uma pequena casa de campo nos arredores de uma vila, cercada por árvores e campos verdes. Ele dedicou sua vida ao estudo da filosofia, da espiritualidade e de tudo que pudesse lhe oferecer respostas sobre o significado de sua existência. Apesar de seus anos de meditação e leitura, havia algo que sempre o escapava, como uma sombra que ele não conseguia alcançar.
Ele sabia que havia algo além das palavras e dos pensamentos, mas não conseguia tocá-lo. Certa tarde, enquanto caminhava perto de um riacho, ele encontrou uma pedra lisa e brilhante que refletia a luz do sol de uma maneira tão especial que parecia ter vida própria. Intrigado, ele se abaixou para observá-la mais de perto. A pedra era perfeitamente polida, como se alguém tivesse passado anos alisando-a, e tinha uma qualidade especial. Quando você olhava para ela, parecia refletir não apenas seu rosto, mas também sua alma. Cave, surpreso pela visão estranha, levantou a pedra e segurou-a na frente dele. Naquele reflexo, ele viu mais do que sua imagem física. Ele viu seus medos, seus desejos e as feridas em seus corações. Ele viu suas lutas internas, suas dúvidas e também a luz que ainda permanecia escondida no fundo deles. A pedra não era apenas um objeto. Era um espelho para sua alma, uma janela para as partes de si mesmo que ele estava evitando. Então, uma voz sussurrou em sua mente, como o murmúrio de um riacho. O que você vê aqui é apenas um reflexo do que você carrega dentro de si. O espelho não mente, mas as sombras que você vê nele são as sombras que você projeta sobre si mesmo. Somente quando você as encara, você pode encontrar a verdade. Cave, perturbado, deixou a pedra no chão e foi embora, mas a imagem de seu próprio reflexo não o abandonou. Naquela noite, enquanto meditava em sua cabine, ele começou a entender o que a voz estava tentando lhe dizer. Ele passou a vida inteira buscando fora de si, mas nunca olhou profundamente dentro de si. Ele observou os reflexos de sua alma nas ações dos outros, nos livros que eles liam, nos professores que conhecia, mas nunca olhou no espelho de seu próprio ser. A verdade que a pedra revelou era simples, mas dolorosa. O que você vê no mundo, você projeta de dentro. Cave estava procurando respostas nos lugares errados, pensando que o universo o ajudaria se ele encontrasse a chave certa. No entanto, o único lugar onde ele poderia encontrar as respostas era dentro de si mesmo, nos cantos mais escuros de sua alma. No dia seguinte, Cave retornou ao riacho e pegou a pedra novamente. Desta vez, ele não olhou para ela com medo ou rejeição. Ele a abraçou amorosamente, com profunda gratidão pelo que ela lhe mostrou. E enquanto olhava seu reflexo, começou a falar consigo mesmo em voz baixa. Eu te ignorei por tanto tempo, buscando fora de mim o que só pode ser encontrado dentro de mim. Tive medo de encarar minhas próprias sombras, mas não quero mais fugir. Estou pronta para ver a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Naquele momento, algo começou a mudar em seu coração. A sombra que ele havia projetado sobre si mesmo, o medo da verdade, começou a desaparecer. Não foi uma mudança imediata ou mágica, mas foi o começo de um profundo processo de cura. Prática sagrada. Hoje, reserve um momento para olhar no espelho da sua alma. Não apenas no reflexo do seu rosto, mas nas profundezas do seu ser. Permita-se ver as sombras que você projetou sobre si mesmo. Seus medos, suas inseguranças, seus erros. Reconheça essas partes de si mesmo com compaixão. Somente quando você aceitá-los, você será capaz de liberar o potencial que existe dentro de você. O reflexo da alma não é um julgamento, mas um convite para abraçar tudo o que você é, na luz e na sombra. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 17. A Dança do Silêncio. No coração de um vasto deserto, onde a terra se funde com o céu em uma sinfonia de ocre e dourado, Elian vivia em completa solidão. Ninguém sabia de sua existência, e ele, por sua vez, não sentia necessidade de ser conhecido. Ele havia escolhido aquele canto remoto do mundo para encontrar algo mais do que a quietude externa. Ele estava procurando o eco do silêncio dentro do seu ser. Durante muitos anos, Elian meditou na vasta extensão das dunas, observando o vento traçar caminhos invisíveis na areia. Aprendi que no deserto não há pressa.
nem barulho, nem distrações. Cada grão de areia parecia conter em si uma história ancestral, um sussurro do tempo. Um dia, enquanto estava em frente a uma rocha solitária, que parecia guardiã de segredos esquecidos, Elian vivenciou algo peculiar. Enquanto ele meditava, sua mente desapareceu no vazio do silêncio. Não havia pensamentos, nem desejos, apenas a pura sensação de existir. Naquele momento, o vento começou a levantar a areia da terra, criando uma dança que parecia ser uma resposta do próprio universo. Elian observou a cena com uma intensidade única. A areia não era apenas pó. Era um movimento, uma vibração de vida fluindo pelo deserto, um símbolo do fluxo constante do ser. A dança do vento era a dança da própria vida, um ritmo incessante de criação e destruição, de nascimento e morte, que nunca cessava, mas sempre permanecia em equilíbrio. O silêncio não é a ausência de som, pensou Elian, mas o espaço onde a essência de todas as coisas pode se manifestar. Eu entendi que o verdadeiro silêncio não é um vazio, mas uma vibração profunda que conecta todas as coisas. Na quietude da mente, na ausência de palavras, o que está escondido nas profundezas da alma é revelado. Naquele dia, enquanto observava a dança do vento, Elian sentiu uma profunda revelação. O universo não é encontrado no barulho dos pensamentos ou nas palavras que buscamos para expressar nossa verdade. O universo se encontra no silêncio, naquele espaço misterioso que contém tudo, mas não pode ser tocado por palavras. O silêncio é a dança primordial da existência, onde tudo se move sem esforço, e tudo é compreendido sem precisar ser nomeado. Retornando à sua pequena caverna, Elian sentou-se em frente à chama de sua fogueira. Enquanto observava a dança das chamas, ele percebeu que a dança do vento e a dança do fogo não eram tão diferentes. Ambos eram movimentos do mesmo princípio, expressões do mesmo mistério que governava tudo o que existia. Assim como o vento moldou a areia, o fogo moldou a vida dentro dela. A dança era um ato de criação, um fluxo contínuo que não podia ser interrompido. Talvez, pensou Elian, a vida seja como uma dança. Não há objetivo, apenas um movimento contínuo em direção ao desconhecido. E o silêncio é o espaço onde esse movimento faz sentido. Prática sagrada. Hoje, se você se encontrar no meio do barulho do mundo, pare por um momento. Feche os olhos e permita que o silêncio o envolva. Não procure respostas, nem tente esvaziar sua mente de pensamentos. Apenas sinta-se presente no fluxo da vida. Ouça a batida do seu coração, o sussurro do vento, a canção da sua respiração. Deixe que este silêncio revele a você o que o ruído não pode lhe mostrar. A dança do universo espera por você em silêncio, no exato momento em que você para de procurar e simplesmente é. Capítulo 18. O eco da alma. Em uma pequena ilha, longe da costa, cercada pelas águas azuis de um oceano sem fim, ficava um antigo templo. Sua estrutura, erguida por mãos sábias e pacientes, parecia um sussurro do passado que permanecia de pé, apesar da passagem do tempo e do vento inclemente. O templo não era apenas um edifício. Era um lugar sagrado, um ponto de conexão entre a terra, o mar e o céu, onde aqueles que o procuravam podiam encontrar algo muito mais profundo do que quaisquer ensinamentos terrenos. Naquele templo vivia Noé, um jovem sábio que dedicou sua vida à reflexão e à meditação. Ele havia chegado lá muitos anos atrás, movido por um chamado interior, um eco distante que ressoava em sua alma. Desde então, ele aprendeu a ouvir esse eco, a senti-lo em seu ser como uma vibração constante. A alma, pensou Noé, não era feita de carne e osso. Era um campo invisível que conectava todas as coisas, uma energia que não podia ser tocada, mas estava presente em cada momento da existência. Certa tarde, quando o sol começava a se pôr no horizonte e o mar refletia seus últimos raios, Noé se viu diante de um espelho antigo, um daqueles que dizem refletir algo mais do que apenas a imagem externa. Ele olhou para o rosto dela, mas o que viu não era apenas seu reflexo físico. No fundo dos seus olhos, ele viu um eco,
uma ressonância que vinha de tempos muito mais antigos do que sua vida atual. Ele viu a alma dela. Naquele momento, ele entendeu algo fundamental. A alma não tem forma, não tem tempo, não tem limites. A alma é a consciência pura que transcende todas as experiências temporais. E embora nossa mente e corpo estejam sujeitos às leis do mundo físico, a alma é eterna, sempre presente e sempre conectada ao universo. Eu não sou apenas este corpo, pensou Noé. Nem sou este rosto que vejo no espelho. Sou algo muito maior, algo que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Foi então que ele começou a entender que o eco que sentia em sua alma não era apenas o seu próprio eco. Era o eco do universo, uma ressonância de todas as almas, uma vibração profunda encontrada em cada ser vivo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação não afeta apenas nossas próprias vidas, mas também tem impacto em toda a criação. A alma, pensou ele, é como um instrumento musical que toca uma única nota, mas ao mesmo tempo se conecta com todas as outras notas do cosmos. Somos parte de uma sinfonia universal, uma melodia que transcende nossas vidas individuais, fluindo e se entrelaçando com as melodias dos outros. E embora nossas notas possam soar diferentes, todas elas fazem parte da mesma composição cósmica. Naquela noite, Noé sentou-se sob as estrelas, olhando para o céu infinito, e percebeu que o eco que sentira em sua alma era a mesma vibração ouvida no vento, no murmúrio das ondas, no farfalhar das folhas. O universo inteiro, pensou ele, está cantando uma canção eterna, uma canção que só pode ser ouvida no profundo silêncio do ser. Naquele instante, a compreensão o invadiu. O universo é criado não apenas por estrelas, montanhas ou água, mas também por almas humanas. Somos portadores de uma centelha divina, emissores de uma energia sagrada que se conecta com tudo o que existe. E assim como uma gota de água reflete todo o oceano, nossa alma reflete todo o universo. Prática sagrada. Hoje, faça uma pausa no meio do seu dia e feche os olhos. Respire profundamente e permita que o eco da sua alma se revele. Ouça essa vibração interna que conecta você a tudo o que existe. Não se trata de ouvir com os ouvidos, mas de sentir com o coração. Sinta que você faz parte de algo muito maior, como uma única nota em uma sinfonia cósmica. Sinta a ressonância do seu ser e deixe que ela o leve a um lugar de profunda conexão com o todo. Então, abra os olhos e observe o mundo ao seu redor. Como sua percepção muda quando você reconhece que tudo está interconectado. Espero que você tenha gostado dessa jornada metafísica tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se você quiser levar isso para o próximo nível, não deixe de conferir o primeiro link na descrição. Você tem acesso a mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar seu caminho. Espero você lá dentro.